Nas últimas semanas você deve ter se deparado com a iconografia bem típica dos titãs, né? Aquelas seres perversos, gigantescos que devoram seres humanos aí pela internet, sejam em spoilers, em fanarts e posts do tipo. Caso você não conheça, se trata do anime Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, inspirado no mangá de mesmo nome, que conta a história de seres humanos que vivem envoltos em muralhas protegidos por titãs, essas criaturas gigantes que devoram seres humanos. A princípio, apenas um desenho japonês, se você prefere essa terminologia mais direta, inspirado nesse estilo de combate, né, feito para meninos, por assim dizer, uma obra bastante violenta e que é da hora, né? Você vê aqueles combates super fantásticos. Mas, mais do que um rostinho bonito ou um rostinho terrível, dependendo de onde você olha, Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin trata de temas dos mais diversos. Eu sou um fã declarado dessa obra. E no caso, dentre os muitos temas que essa obra pode tratar, eu escolhi falar sobre os perfis de liderança, os líderes na obra Attack on Titan. Ficou interessado? Então prepare seus corações e venha comigo no vídeo de hoje. Bom, Attack on Titan, como eu falei, ele pode tratar de diversos temas e ele também pode ter uma apreensão diferente dependendo da pessoa que assiste. Então as conclusões que eu coloquei aqui, bem como a minha interpretação dos personagens da obra, podem variar de pessoa para pessoa, então é possível que você não concorde com os pontos aqui, pelo qual eu deixo o espaço dos comentários para você discutir e conversar comigo, é claro. Então não é uma verdade absoluta, longe de mim, é apenas uma impressão que eu tive, bem interessante, sobre como essa obra trata do perfil de liderança, que é uma coisa muito clara, muito óbvia, até rasa em outros desenhos, né, em outros animes e obras do tipo, em filmes de ação, etc. Porque você só tem um tipo de líder cristalizado, que é o líder que tem todas as características e que fica óbvio para o espectador, enquanto nessa você tem vários personagens que ficam ciclando entre a posição de liderança, de inspiração dos outros personagens, com características marcantes. Mas, enfim, tá muito abstrato, vamos tentar colocar em termos diretos. Eu vou mencionar o personagem e falar de um tipo de liderança que ele pode trazer aí. Começando pelo mais óbvio, Eren Yeager. Ele é o personagem principal, e como personagem principal do shoujo, ele tem aquele perfil de liderança mais tradicional que parece ser o único possível, o líder corajoso. Ele inspira os demais porque ele está sempre em frente, ele está sempre atacando, né? Não sei se você pegou a referência. Ele é muito forte, ele é muito corajoso, ele é destemido, né? Ele vai para o combate e o lema dele é: você não tem como ganhar se você não lutar, né? Acho que ele chega até a dizer isso diretamente. Então Eren é o típico herói de shoujo, só que aqui ele aparece em todas as suas contradições, em seus defeitos e qualidades. Inclusive ele é chamado em um certo ponto como um idiota suicida. E de uma maneira não só pejorativa, mas como também inspiradora. Porque mesmo diante do combate impossível, ele está rumando em direção ao fronte de batalha, mas todos sabem que em algum momento isso pode dar errado, então não se deve confiar cegamente no idiota suicida, né? Eu acho que algumas pessoas até entendem errado a personalidade do Eren e começam a idolatrá-lo, né? Principalmente nessa última temporada, como se o fato dele querer sempre atacar e ir pra frente e rumar em direção aos inimigos que ele concebe seja uma característica inerentemente boa e inspiradora. Mas o anime trata da maneira muito mais complexa, né? Você vê que há um problema de ser puramente corajoso, dessa característica de coração puro e de em frente querer destruir os seus inimigos. Enfim, esse é o Eren Yeager, o personagem principal aí do anime, ou pelo menos aquele que está no coração da trama. Na sequência você tem o Levi Ackerman, que é um superior ali do Eren, é alguém que vai ter uma influência direta nele, uma influência positiva, devo dizer, e ele é o líder socrático. Ao contrário do Eren, que parece ter certeza de tudo, do que é certo, do que é errado, daquilo que ele deve fazer, em raros momentos ele tem, claro, seus momentos de dúvida, mas para logo continuar sempre em frente, o Levi ele é um líder que promove a dúvida, o debate e a conversa. Ele é bem aquele chavão, só sei que nada sei, e também do método socrático, de levar você a chegar às suas conclusões por meio de perguntas e dúvidas. Ele admite que mesmo ele não sabe o que vai dar certo ou errado, ou mesmo em dada situação que envolve valores muito mais difíceis de se definir, o que é certo, né? Qual que é a decisão moralmente correta. Mas ele defende que você deve se responsabilizar pelas consequências, né? Então, em alguns momentos o Eren até duvida do Levi, fala: eu vou fazer tal coisa, e ele simplesmente diz: faça o que você achar certo, mas eu, por minha parte, estou fazendo o que eu acho certo e é esse o caminho que eu vou seguir. Você vai seguir comigo ou você vai fazer o que você quiser? Então, ele é um líder bastante desse método socrático.
Às vezes ele parece até omisso, né, por deixar o Eren fazer o que ele bem entender em alguns momentos da trama. Mas, curiosamente, não curiosamente, é bem deliberado pelo criador dessa obra, o Isayama, ser uma pessoa extremamente inteligente, pelo que dá a entender pela construção da trama, ele coloca nas mãos do Levi, e aí as pessoas que assistiram vão saber exatamente do que eu tô falando, vou tentar deixar sem spoilers, ele coloca na mão do Levi a escolha simplesmente mais difícil e talvez mais decisiva de toda a história até esse ponto, né? Como é uma obra em andamento, pode ser que tenham mais coisas aí pela frente. Então o líder socrático, o líder que admite que não sabe todas as respostas, é justo aquele que vai tomar a decisão mais difícil e mais complexa de todo o anime. E isso é simplesmente sensacional, né? Em outros animes talvez fosse o líder corajoso que faz o que todo mundo já sabia que era pra fazer, aí não tem graça nenhuma, né? Seguindo adiante, nós temos o Armin Arlet, que é o amigo do Eren, alguém muito próximo e também que exerce uma influência sobre ele. O personagem principal da Tati, né, que é a quem eu dedico esse vídeo, quem me trouxe aí pra assistir o Attack on Titan, então obrigado, Tati. E o queridinho dela aqui, o Armin Arlet, que é um cara que eu gosto bastante também, é o líder intelectual. Ele é um personagem bastante complexo, ele parece estar se transformando ao longo da trama, sendo evidentemente muito mais do que isso, né? A gente vai ver outros lados do Armin mais pra frente, mas principalmente ele é o líder intelectual, é o líder estrategista, é o líder que concebe cenários, é o líder curioso também, que ele quer conhecer mais do universo que o cerca. Então ele é o líder intelectual e inspira os demais por ser o cara que se procura quando se quer saber as respostas. Ao contrário do Levi, que admite as lacunas e talvez te coloque em dúvida, o Armin passa muito mais firmeza, né? Ele não é ele é um líder, claro, que vai conversar com você e tal, mas é o líder que vai te dar a resposta, que vai te dar o plano para quem você vai pedir demandas e ele vai te responder, né? Então ele é o líder intelectual. Talvez num campo de batalha ele seja um pouco hesitante, mas ao planejar uma estratégia, ele realmente é a pessoa definitiva e indispensável para se ter aí num campo de batalha, ou mesmo na vida em geral. Indo adiante aqui na nossa hierarquia, né, e é uma hierarquia bem militarizada, nós temos a Hanji Zoe, que está aí nos altos ranks aí das forças militares. Ela, a Hanji, é uma líder disciplinada, uma líder militar mesmo, né? Ela é boa em seguir ordens, em dar ordens e em colocar método em tudo que ela faz. Ela é uma pessoa curiosa, então ela se torna cientista. Ela investiga sobre como os titãs funcionam. Ela quer vencer a guerra, ela analisa os recursos que ela tem e define quem vai fazer o que. Ela define os papéis e etc. Ela é boa em delegar funções, por exemplo, né? Ela vê um mistério que ela não consegue resolver, uma intriga, e ela vai investigar e conversar com as pessoas envolvidas. Então ela é bastante sistemática, ela é bastante disciplinada. Às vezes o Isayama coloca, ou o diretor do anime, eu não sei quem é o responsável, uma pessoa explosiva, divertida, que solta comentários irônicos, mas logo é contrastada com o caráter dela extremamente metódico. Ela sempre pensa muito no que ela vai fazer. Né? Ao contrário do líder intelectual do Armin, que talvez pense em respostas mais amplas, complexas e que precisa de um direcionamento, né? O que vocês querem de mim para eu pensar em tal questão? A Hanji Zoe, ela que define o que é o objetivo, o que precisa ser feito, ela é muito mais pragmática do que o Armin, que talvez seja um líder intelectual mais pensador, mais idealista, né? E a Hanji é um líder intelectual também, mas muito mais pragmático, né? E não tem nenhuma desvantagem entre os dois, né? A Hanji, inclusive, é um personagem que eu também acho tão complexo quanto o Armin. Esses líderes mais cabeça, parece que você nunca sabe qual parte do intelecto deles vai ser explorado no episódio seguinte. É um personagem que eu gosto bastante, né? Em alguns episódios eu sinto um pouco de frieza, de indiferença em relação a ele, parece que ela tá sobrando na cena, mas logo na sequência você vê que ela é essencial para o desenvolvimento dos acontecimentos. Avançando, nós temos o Erwin Smith, né, que chega a ser comandante em dado ponto da história, né, ops, coloquei um spoiler, mas na verdade não é tão spoiler assim, se você assiste, você não vai se surpreender com essa informação, né. O Erwin Smith, ele é o líder carismático. Ele parece ser um líder disciplinado, como a Hanji da hierarquia militar, mas ao longo da história ele mesmo admite e o poder dele está em inspirar as pessoas, em dizer palavras, em colocar os homens na linha de combate. Ele delega funções, é claro, mas é tudo nesse sentido de ele é o cara que consegue convencer você a fazer as coisas que são necessárias serem feitas. Ele tem um objetivo, ele tem um sonho e ele mobiliza tudo necessário para chegar nesse sonho. Mas ele sabe que muitas vezes ele é instrumentalizado, ele é colocado lá para inspirar e levar homens diretos para a morte. A frase mais forte dele é:
era preciso o próprio diabo para levar aqueles homens para o inferno. Ele é o meu personagem favorito, porque, enfim, todo o arco de desenvolvimento dele é algo que eu simplesmente achei sensacional. Indo pra frente, aí no último personagem da lista que eu elaborei, que não é exaustivo, você pode assistir e achar que tem mais perfis de liderança, nós temos o Jean. O Jean é muito peculiar e é um personagem que só existiria nesse universo, só existiria por esse criador, porque é um líder que muitas vezes é colocado em segundo plano. Ele é o líder empático, é o líder que se coloca no lugar dos comandados. Ele sabe dos riscos, ele sabe que nem todo mundo está lutando por um ideal e que as pessoas querem apenas sobreviver muitas vezes. Ele é colocado por um dos seus subordinados, inclusive no posto de liderança e como alguém a ser adivinhado, nos seguintes termos: Jean, eu gosto de você, eu gosto de como você comanda porque você também é fraco, então você sabe como nós nos sentimos. E a princípio parece um insulto, né? Pô, chamou o cara de fraco, mas você é como a gente, é um líder que consegue se colocar no lugar porque na verdade muitas vezes ele está no lugar daqueles comandados. A princípio ele é hesitante, mas depois ele logo assume o papel. Ele sabe que o líder corajoso vai estar indo sempre em frente, ele inclusive que usa muito desse termo do líder suicida, né? Então o Jean, ele sabe que não se deve confiar sempre na coragem absoluta ou mesmo no grande plano dos líderes intelectuais por trás dos panos, porque às vezes as pessoas fracas, as pessoas que estão ali na linha de frente, elas podem ser consideradas por quem pensa as coisas de maneira muito ampla como descartáveis. Então ele é uma pessoa vital para manter o elenco todo com os pés no chão. É necessário pensar nas pessoas fracas, nas pessoas pequenas, naquelas que dentro do esquema geral parecem descartáveis, parecem números, né? Então o Jean é um constante lembrete da humanidade, né? E quando você vê aqueles titãs gigantes devorando pessoas, há vários episódio atrás de episódio, você começa a achar que são pessoas descartáveis. Mesmo que o Isayama, o criador, coloque personalidade e construa a perda e o luto por cada um deles, é preciso de alguém para lembrar. Nós somos pessoas, nós precisamos ser lembrados, nós precisamos de um líder que pense como a gente, não só que entenda o nosso lado. Bom, esses personagens todos colocam características que, na verdade, o líder deve possuir todas, né? Você não pode ser um líder só assim ou só assado. Tanto que esses personagens eles têm uma personalidade muito mais complexa do que eu coloquei aqui. Eles variam, né, entre as características. Sendo assim, um líder ideal ele deve ser corajoso, ele deve ser socrático, ele deve permitir o diálogo com seus discípulos ou liderados, ele deve ser um líder intelectual, disciplinado, carismático, capaz de inspirar e empático também de se colocar nos lados. Da mesma forma, um anti-líder, uma pessoa que seria terrível se comandasse alguém ou, sei lá, um país, teria como as características mais negativas possíveis ser covarde, autoritário, burro, indisciplinado, desagradável e também psicopata ou narcisista, né? E vocês conseguem pensar em alguém com todas essas características? Infeliz daqueles que são liderados pelo anti-líder. Mas enfim, eu fico por aqui. Peço desculpas por essa última parte ser excessivamente política, mas eu achei necessário colocá-la em tempos tão sombrios quanto esses. No mais, meu nome é Luiz, este é o Que História é Essa? Se você gostou, não deixe de compartilhar. Se você ficou até aqui, deixe seu curtir, né? Afinal, eu te segurei tanto tempo. E até a próxima.